Nessa história, um gamer viciado reencarna em seu jogo favorito como vilão final. Com isso, ele herda todos os poderes e traz suas subordinadas junto. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like e comenta qual anime você tá assistindo no momento. Vamos interagir nos comentários. Eu vou responder todo mundo. Sem mais delongas, bora pro manhwa. O manhwa começa com gritos de desespero. Um prisioneiro, tomado pela raiva, berra contra o rei demônio. Ele, por sua vez, permanece sentado em seu trono tranquilo. Espera, de repente, ele percebe que reencarnou. Agora ele é Bai King, o rei demônio mais temível de todos os tempos. No entanto, essa não é uma boa notícia. O Bai não é um simples vilão, mas sim o antagonista final do famoso jogo Amor Mortal, um clássico conhecido por sua história brutal. No enredo original, o demônio traiu o seu mestre, jogando ele em um caldeirão e refinando um elixir humano para fortalecer o seu próprio poder. E para manter esse crime em segredo, ele massacrou todo o clã, poupando apenas uma única irmã Júnior. No momento final da história, o herói do caminho da justiça o confronta em uma batalha épica. Bai, no entanto, mesmo no auge do seu poder, é derrotado. E agora, em um estado patético, fraco e derrotado, ele está prestes a morrer pelas mãos da sua própria discípula mais confiável. Alguém bate no portão. O som ecoa pelo salão, trazendo consigo um peso familiar. Do outro lado, a sua discípula aguarda, segurando um frasco na mão. O Lorde Demônio reconhece essa cena imediatamente. Era o momento final do jogo Amor Mortal, o desfecho de sua história trágica. No enredo original, a sua discípula, manipulada pelo protagonista Xion, o envenena sem que ele nem suspeitasse. Mas agora tudo era diferente. Ele sabia o que estava prestes a acontecer. A discípula caminha em sua direção. No entanto, por trás de sua aparência serena, ele sabia que havia uma intenção de matá-lo. O medo e a urgência tomam conta dos seus pensamentos. Se ele não fizer nada, seu destino será o mesmo do jogo. Além de morrer, as suas discípulas vão ser levadas pelo protagonista bonitão. Não. Sabendo de tudo isso, ele acredita que pode impedir a sua morte. Uma notificação inesperada surge diante dos seus olhos. O sistema ativa, vinculando ao lendário sistema do amor. Uma missão aparece. Ele deve fazer a sua discípula abandonar todo o ressentimento e se tornar completamente devota a ele. Ele, o grande Lorde Demônio, temido por incontáveis gerações e conhecido por atos diabólicos, agora se via preso em um sistema ridículo de amor. O Lorde Demônio observa atentamente a sua discípula. Seu olhar cabisbaixo e a excitação em seus movimentos deixam claro que ela não tem total convicção do que está prestes a fazer. Ele sabe que, naquele momento, ela é a sua única chance de avançar na história, e um sorrisinho perverso se forma em seu rosto. Ele estende a mão conjurando uma grande rajada de vento. O impacto repentino assusta a jovem, mas a força do vento apenas remove os cadáveres espalhados entre eles, limpando o caminho. Com uma voz calma, ele a convida a se aproximar. Diante da presença imponente do seu mestre, a discípula se joga ao chão e o saúda respeitosamente. No entanto, a sua mente está inquieta. Os pensamentos sobre a sua conversa anterior com Xion vêm. Segundo as palavras dele, era a garantia de que a pílula era capaz de devorar a alma do Lorde Demônio, erradicando qualquer possibilidade de reencarnação. A discípula informa que o lote de ervas espirituais de 100 anos foi finalmente concluído, e que agora está presenteando seu mestre com uma pílula de 9 transformações mágicas, um item que ele já tinha solicitado há algum tempo. O Lorde Demônio observa a oferenda e questiona sobre a velocidade da produção, e com um tom sério, ele pergunta se a pílula foi realmente refinada da maneira adequada. Shang-Hi disse que jamais seria negligente. Ela explicou que havia ajudado a refinar a pílula ao longo de 2 meses
e que a qualidade da pílula deveria ser de classe 7. O Rei Demônio, com um olhar sereno, questiona o motivo da pílula ter 9 cores, se era apenas uma pílula de 7ª classe. Ela, angustiada, respondeu que isso poderia ser apenas os ingredientes extras que ela utilizou. Com um tom sério e olhar fixo, o Rei Demônio perguntou sem desviar se aquilo era um acidente ou se foi intencional. A Xianghe, claramente assustada, pediu para ele não se preocupar. Apesar dela ter usado ingredientes extras, a pílula ainda tinha o mesmo efeito, e caso houvesse qualquer falha no efeito, ela estava disposta a ser severamente punida por isso. Caramba, a menina quer fazer de tudo para matar o cara. O Rei Demônio claramente está incomodado com a insistência dela em forçá-lo a consumir a pílula a qualquer custo. Ele estendeu a mão e a pílula começou a sair, atraída pela energia da sua mão. A waifu, com um olhar ansioso, pergunta se ele vai consumir a pílula agora mesmo, e antes que ele possa tomar a pílula, ela rapidamente agarra sua mão, impedindo-o de avançar. Ele então olha com um sorriso enigmático. A Xianghe apressou em dizer que, caso ele não esteja satisfeito com a qualidade da pílula, ela poderia levar ela de volta para refinar. Ele colocou a mão suavemente sobre o rosto dela e, com um olhar fixo e com um tom frio, ele quer saber o motivo dela querer vê-lo morto. A jovem, chorando, pergunta se o mestre não confia nela. Se virando, o rei apenas pede que ela o siga. Limpando as lágrimas, ela concorda, e então eles começam a descer para um porão. Mano, o que esse cara tá querendo fazer levando uma waifu pro porão? Não, e em um jogo chamado Amor Mortal. Não tô gostando desse papinho. O demônio exibe um sorriso maléfico, ciente de que pode tirar vantagens dessa situação. Eles chegam diante de um enorme portão. A jovem parece assustada e reconhece o lugar, enquanto o garoto reencarnado lembra de que esse foi o lugar onde o Rei Demônio encontrou a sua morte. Foi onde o Xion, o protagonista do jogo, desferiu o seu ataque final nele. O rei explica que o material do portão foi forjado com os corpos de todo o clã Ciclopes. Certa vez, ele foi enganado pelo líder do clã, que tentou remover os seus poderes. No entanto, no último segundo, o seu sangue demoníaco despertou, permitindo assim que ele escapasse. Assim que se recuperou, ele retribuiu a hospitalidade que recebeu, eliminando um por um daquele clã. Se colocando no lugar do seu mestre, a jovem começa a entender os seus motivos. Qualquer pessoa que tivesse passado por tal tormento inevitavelmente se tornaria cruel. Ela se pergunta se ele realmente é tão maléfico assim. O Lorde a encara e diz que não é isso que ele quer mostrar para ela nesse momento. Ele começa a abrir o portão. Ao entrar no local, revela-se um grande templo, onde pérolas demoníacas estão sendo guardadas. Elas emanam uma energia sinistra. Xianghe diz que sabe que aquelas pérolas foram criadas pelo seu mestre para monitorá-la, e que o poder dela permite observar cada movimento de uma pessoa e fornecer relatórios detalhados. No entanto, uma lembrança surge em sua mente. A segunda discípula sempre dizia que elas não passavam de ferramentas presas na coleira do Rei Demônio. Agora, diante da revelação do seu mestre, ela se pergunta por que ele decidiu mostrar isso para ela exatamente agora. O Rei Demônio pede que ela preste muita atenção. As pérolas começam a brilhar e aos poucos formam uma espécie de holograma. A imagem revelada mostra uma garotinha chorando. Seus gritos parecem incomodar dois homens que demonstram impaciência. Um deles resmunga que não aguenta mais aquela barulheira. O outro, no puro ódio, decide silenciar a criança para sempre. A menina, completamente desesperada, o seu corpo treme, os seus olhos se fecham em pavor. Mas então, num instante, com um movimento preciso, um homem interrompe o ataque antes que a lâmina a alcançasse. A criança, com a voz trêmula, pergunta quem é aquele homem. Ele, por sua vez, se apresenta como Bai Qingli. A menina, inocente e com esperança, pergunta
pergunta se ele é um deus e se ele poderia ajudar o seu papai e a sua mamãe a se levantarem. Ele responde que os deuses desprezam os mortais, mas os demônios não abandonam os vivos. Com um gesto gentil, ele coloca a mão no rosto da menina. Ele pede que ela vá com ele e que de hoje em diante ela terá um novo lar. Nesse momento, o Lorde Demônio explica que por ser quem ele é, acaba tendo muitos inimigos. E isso, é claro, pode colocar a vida das suas discípulas em perigo. E que essas pérolas é apenas uma das suas táticas para manter elas seguras. A waifu fica assustada, perguntando se aquilo realmente é só proteção e não é monitoramento como ela pensava. Ele solta um papinho dizendo que se um dia ele morrer, as 3 irmãs terão chance de ir pro lado do inimigo. Assim talvez elas fiquem seguras. Ele entende que ele não é o cara mais bonzinho do mundo, mas explica que sempre quis o bem das suas subordinadas. Mas nesse momento, infelizmente, ela escolheu matar o seu mestre. A garota não segura a emoção e começa a chorar. Ele continua dizendo: mesmo que vocês mudem de lado, o importante é que vocês estejam seguras. Foi aí que a garota não aguentou, pulou nele, agarrou forte e confessou que estava errada. Chamou a si mesma de idiota por ter duvidado dele e acreditado nos outros. Ela fala que já deveria saber que o seu mestre é a melhor pessoa do mundo. Enquanto a abraça, ela não consegue parar de chorar e implorar por perdão, dizendo que o amava. E ele, com aquele sorrisinho maroto de quem sabe que a missão foi fácil demais. GG Easy, waifu reconquistada. O sistema avisa na hora que ele completou a primeira missão e que tem uma recompensa nova esperando por ele. Enquanto isso, ele pensa que sem a ajuda das discípulas, ele não terá a menor chance de sobreviver e que nessa história a confiança delas é essencial para ele continuar progredindo. Com um tom mais sério, ele vira para a discípula rebelde e pergunta quem foi o responsável por colocar essas ideias erradas na cabeça dela. Na mesma hora, ela se ajoelha e começa a explicar, contando que tudo aconteceu porque Xiao Shen, o protagonista desse jogo, enganou ela. Ele dá um sorriso meio malicioso e diz que vai dar uma segunda chance para ela, mas em troca, ele precisa de um favor. Ela olha para ele com uma cara de quem vai fazer sapecagens e pergunta o que ela precisa fazer. A cena muda e podemos ver o protagonista. Ele tá preocupado, sem entender o porquê o da waifu rosada ainda não ter voltado. Ele fica se dizendo que se o demônio descobrir que aquilo era um veneno, ela pode estar em perigo nesse momento. É aí que a gente conhece a segunda discípula, a Tantai. Ela comenta que provavelmente o plano ainda tá rolando, mas o prota não se convence. Porém, a waifu cabelo de grama diz pra ele não ser afobado. Ela explica que o lugar é cheio de armadilhas e maldições e que somente a Shang-Hi tem permissão para entrar lá. Mas é exatamente nessa hora que a própria Shang-Hi aparece, se aproximando deles. Antes que ela pudesse falar qualquer coisa, ele já sai dizendo que tá aliviado por ela estar bem e corre para abraçá-la. Mas ela dá um passo para trás, evitando o contato. O olhar dela agora era de puro desprezo. Ele congela no lugar, sem entender o porquê ela o rejeitou assim. A waifu de cabelo verde pergunta como foi a missão, e ela responde tudo deu certo. O Protinha fica todo feliz, mas a Tantai parece desconfiada. O Protinha já tá se imaginando famoso por ter eliminado o demônio. Ele tá todo animadinho com a ideia. Pra reforçar ainda mais a história, a Yang-Hi solta que o demônio era tão arrogante que acreditou até o fim na devoção dela, contando que o demônio engoliu a pílula sem nem desconfiar. O Protinha completa explicando que o veneno foi comprado no mercado negro e que vai fazer um efeito total em 7 dias. A Tantai então pergunta por que ele tá tão obcecado em matar o Lorde Demônio. Afinal de contas, mesmo sendo um cara ruim, ele nunca teve nada contra o Protinha. A Shang-Hi concorda, achando estranho o tanto que ele tá empolgado com isso. E o bonitão, pra se justificar, solta um discursinho de que ele só queria salvar elas das garras do demônio. O
cara é esperto, tá? Ele tá querendo pegar as waifus só pra ele. Elas ficam meio sem jeito, e a Young-hee pergunta se ele realmente faria tudo isso por elas. A garota é atriz demais, tá? Eu não tô tancando. Até eu cairia nesse papinho. Ele tenta acalmar as meninas, dizendo pra elas não se preocuparem e que ele faria qualquer coisa por elas. A Tantai encerra o papo, avisando que já tá tarde e que em 7 dias eles se veriam novamente. Elas dão tchau pro Protinha, mas enquanto ele vai embora, a conversa entre elas continua. Tantai se vira pra Shang-Hi e pergunta se ela tá realmente chateada com tudo isso. Ela, por sua vez, responde perguntando se a sua irmã já parou pra pensar que o mestre delas podia não ser a pessoa que elas imaginavam? A Tantai não hesita. Ela deixa claro que depois de tudo que o Xian mostrou, é nítido que elas estavam apenas sendo usadas como fantoches pelo rei. A Young-hee observa tudo calada, visivelmente preocupada com a irmã. Enquanto isso, o Rei Demônio tá relaxando no seu trono, comentando que esses 7 dias vão ser ótimos para ele recuperar as energias. Nesse momento, ele decide dar uma olhada nas recompensas que ele ganhou do sistema. Um baú de ouro aparece, e ao abrir ele tem a opção de escolher um entre 3 itens misteriosos. 2 deles, ele nem faz ideia para que serve, mas o terceiro chama sua atenção na hora. É um cartão que permite voltar ao estágio de cultivo da sua imortalidade. Sem pensar 2 vezes, ele pega o cartão, e agora falta apenas mais um passo para ele alcançar a imortalidade de vez. Baseado na trama original, o protagonista e o seu grupo só aparecem lá depois de 7 dias. Quando o Rei Demônio já tá fraco e quase morto, é aí que o Protinha Fracote aparece e dá o golpe final no Lorde Demônio. Mas ele, que não é bobo e nem nada, já tá preparando tudo para quando esse dia chegar. Nesse exato momento, ele tá realizando um ritual, desafiando o próprio destino. Diante de um caldeirão cheio de sangue, algo começa a emergir, e o seu truque é revelado. No passado, ele escondeu o seu núcleo de cultivo. Então, mesmo que ele morresse, enquanto um pedacinho da sua alma tivesse sobrevivido, ele poderia reconstruir um corpo novinho. É tipo o Orochimaru do Naruto. Sempre que sobrar um pedacinho, ele pode refazer um corpo novinho. Se ele já sabe como a história termina, pra que ele vai esperar? Sem pensar 2 vezes, ele devora o próprio núcleo de cultivo. O efeito é imediato. As suas feridas se fecham na hora e um poder absurdo toma conta dele. Só de mexer o braço, ele produz uma rajada que estilhaça a parede do lugar. Agora sim ele sente que tem a força de um chefe final. A batalha que vem por aí vai ser bem diferente da que o protagonista tá esperando. O demônio tá lá testando seus poderes novos quando uma das suas discípulas retorna. Ela chega com um presente especial pro mestre, algo que ele não esperava. E essa parte definitivamente não tava nos planos originais. Ela diz que o Xion caiu direitinho no conto dela, achando que o mestre tava fraco, e a sua irmã, claro, não desconfiou de nada. Ela explica que o tal remédio só vai fazer efeito mesmo depois de 7 dias, mas enquanto ela fala, dá pra ver nos olhos dela o arrependimento de ter acreditado em alguém tão manipulador como aquele Protinha. Ao levantar as suas mãos, ela mostra o que trouxe: a verdadeira pílula das 9 transformações, aquele item lendário que pode mudar tudo. O demônio olha pra pílula e depois pra garota. Essa era uma jogada que ele não tinha previsto. Eu não sei vocês, mas eu não ia tomar essa pílula não. Vai que é cilada de novo. Você tomaria? Comenta aí. Essa eu quero ver. Tomaria ou não tomaria? Mas aí vem uma condição. Ela quer uma recompensa em troca da pílula. Quando ele pergunta o que ela deseja, a garota o surpreende. Ela pega a mão dele e coloca no próprio rosto. Ela começa a dizer essas coisas meio ousadas sobre gostar do toque do mestre, o que deixa ele sem graça. Ele tenta bancar o sério, dizendo que ela é uma discípula rebelde e não deveria falar essas coisas.
Depois de respirar fundo, ele pergunta se um afago na cabeça já não seria o suficiente. E a resposta da sapequinha deixa claro que ela não quer ser tocada somente na cabeça. O Lorde Demônio fica vermelho que nem um tomate e o sistema escolhe justo essa hora para avisar que ele desbloqueou uma conquista de espalhar o amor. Eu retiro tudo que eu disse. Essa pílula eu tomava facinho, tá? Agora eu entendi porque o protagonista queria as garotas do lado dele. Eu quero, eu tomo. No templo Yangi, a cena mostra o Xion de joelhos diante a sua mestra. Essa é Hua Hierong, uma verdadeira visão de beleza. Ela comenta que ouviu boatos sobre o Lorde Demônio estar enfraquecido e envenenado. E sem pensar duas vezes, o jovem começa a se gabar, falando que ele tem uma relação íntima com a Yang He e que conseguiu convencê-la a matá-lo, seu próprio mestre. Mas ele não termina a frase e leva uma bufetada tão forte que quase gira no ar. A mestra zomba da cara dele, explicando que o Lorde Demônio foi o aluno de um grande mestre alquimista e nunca cairia num truque tão óbvio. Ele até tenta argumentar sobre a pílula ser poderosa, mas um olhar gelado dela é o suficiente para fazer ele calar a boquinha. Ele abaixa a cabeça e admite que pode ter cometido um erro. Tudo aquilo pode ser muito bem um plano ou uma armadilha do demônio para atrair os seus inimigos. Ele anuncia que vai embora e que não merece ser discípulo dela. Por trás da máscara, a mestra esboça um sorriso esquisito. Ela tá remoendo aquela história de anos atrás, quando ele poupou a vida dela. Será que foi tudo calculado? Um plano para fazer ela querer vingança depois? Quando levanta o olhar, a expressão dela é tão intensa que dá medo. Ela diz que ele conseguiu. Ela mesma que vai acabar com ele pessoalmente. Yang He agradece as recompensas do mestre, lambendo os lábios como quem acabou de saborear algo incrível. Enquanto ele fica travado lá, encarando a própria mão. Como ele tá seguindo as regras de espalhar o amor, o jogo recompensa ele com 1000 pontos para poder gastar na loja. Foi aí que ele percebeu que o baú de ouro que ele abriu antes valia 5.000 e que agora ele só poderá comprar um baú de apenas 1000 moedas. Abrindo o baú, o sistema mostra 3 opções de novo. Uma música que pode trazer de volta memórias perdidas, uma lâmina que corta a luxúria dele e uma pílula de reiniciar a vida do zero. Ele fica bravo, achando tudo aquilo inútil. Ele resmunga, dizendo que esse negócio de vender baú é só um golpe para fazer a galera gastar mais dinheiro no jogo. De repente, pérolas demoníacas começam a se mexer. Ele olha curioso e um holograma revela sua discípula mais antiga, Feng Lixi. Ela se ajoelha e ele, assustado, pensa que ver ela pessoalmente é bem melhor do que a por trás da tela e até comenta que ela é do tipo dele. Essa é a pitanguinha que ele gosta. Será que os rumores da fraqueza do seu mestre são mentiras? A bonitona fica se perguntando se deveria avisar a Tantai sobre a fraqueza do mestre delas. Enquanto pensa isso, ela solta um sorrisinho malicioso. Ele nota e pergunta qual é a graça. Os seus olhos se arregalam na hora. Ela entra em pânico. Irritar ele é a pior ideia possível. Ela ainda tem uma runa marcada no abdômen e sofrer aquela punição de novo não é uma opção. Sem perder tempo, ele pergunta onde ela tá nesse exato momento. Ela, por sua vez, responde que já eliminou todo mundo no Monte Reishui e agora pode ir pro caminho da montanha. Ele fica satisfeito e manda ela invadir a torre para pegar um item secreto que ele tanto quer. Ela abaixa sua cabeça confirmando, mas pensa que ele continua implacável e desonesto. Quando tenta se despedir, ele a interrompe. Assustada, ela pergunta se ele tem mais alguma ordem. Ele apenas questiona se ela sabe que dia é hoje. Ela se diz tola e pede para que ela ilumine a sua mente. Ele então diz que hoje marca o início de uma era de ouro da juventude. Já se passaram 14 anos desde o dia em que ela o seguiu até o topo da montanha. E com um tom mais suave, ele a deseja um feliz aniversário.
aniversário. A discípula fica completamente sem reação. A postura fria dela some, os olhos enchem de lágrima e ela sai sem jeito, quase sem conseguir falar. O sistema, vendo aquilo, gostou e deu 2.000 pontos por espalhar o amor. O jovem que tá encarnado no Rei Demônio fala que nem tava tentando conquistar ela de propósito. Ele só lembrou a data porque ele gosta do design da personagem e da atitude fria dela e acabou memorizando o aniversário. Agora, 2 das 3 discípulas já foram pacificadas e não deve haver mais nenhuma questão em 7 dias. O Rei Demônio tinha em sua mão a pílula mágica que a Pitanguinha deu. Segundo ele, aquele negócio era tão poderoso que depois de tomar, ele ficaria forte ao ponto de esmagar o Protinha como se fosse brincadeira de criança. Enquanto isso, no templo de Yangui, o protagonista estava completamente fora do eixo hoje, todo desengonçado. O seu amigo, percebendo a situação estranha, perguntando se estava tudo bem com ele. Ele responde que não era nada, tentando disfarçar. Aí ele pergunta se o seu amigo entregou o presente que ele pediu para dar a Xiangyi. A expressão do amigo já dizia tudo. As coisas não tinham ido bem. Na verdade, ela partiu o grampo no meio. O Protinha entra em pânico na hora. A espada escorrega da mão dele e cai no chão. E ele começa a arrancar os cabelos de desespero. Justo agora, quando o demônio estava prestes a morrer, é que ela deveria estar correndo atrás dele, completamente apaixonada. Alguma coisa tá errada. O amigo ainda completa que ela não apenas quebrou o presente, como ainda soltou uma frase. O que ela disse? O que ela disse? Ela disse que esperava que o Xion nunca mais olhasse para ela e que tinha medo de que as pessoas que ela gosta interpretassem errado essa aproximação. Foi como se o protagonista tivesse levado uma facada. Ele caiu cuspindo ketchup, mas logo se levantou, gritando que alguém deve ter roubado ela dele. E quando ele descobrir isso, ele grita que não vai deixar essa pessoa sair impune. O Lorde Demônio estava relaxando em seu trono, visivelmente satisfeito. Ele acabava de realizar algo extraordinário. Ele utilizou um núcleo de 9 cores com um poder mágico ilimitado, um feito que nem o lendário Bai King havia conseguido. Ele ainda não era imortal, mas em termos de poder puro, não existia ninguém no mesmo nível. A sua discípula toda animada se aproximou para parabenizá-lo. Orgulhosa, ela compartilha da sua alegria. Ele reconhece que a pílula que ela trouxe foi crucial para o seu sucesso. Ela, aproveitando do bom humor dele, resolveu soltar uma fofoca suculenta, dizendo que o Xion tentou agradar ela com um presente, mas ela quebrou na mesma hora, sem pensar. Toda molhadinha, ela diz que seria mais divertido se fosse o corpo dele quebrado. Eu tô ficando com medo dessa mulher, que isso, que doideira é essa? O Rei Demônio só ficou olhando firme pra ela, até pedir que se aproximasse. Quando ela chegou perto, mandou ela tirar os sapatos. A discípula ficou confusa. Afinal de contas, os pés de uma cultivadora demoníaca são impuros e poderiam sujar aquele chão sagrado. Ele insistiu apenas com um olhar. Ela, sem graça, entendeu. E aí começou o striptease. Dessa forma, conseguimos ver uma flor demoníaca no pé da garota. O mestre parece surpreso. Ele não sabia que o antigo Bai King tinha envenenado a garota. Porém, para ela, isso não importava. O único sentido da vida dela era servir o seu mestre. A declaração dela foi direta, que deixou o lendário poderoso Rei Demônio corado. Ele até chega a se questionar se aquilo é só um jogo de encontro ou é algo mais que isso. Depois de se recompor, ele apenas indicou o trono ao lado, convidando-o a se sentar. Ela agora, sentada no trono dele, se perguntava se ele tentaria tirar o veneno daquela flor demoníaca. Porém, ela mesma responde que o Rei Demônio tinha coisas mais importantes para fazer do que se preocupar com isso. Mas do nada, o cara se ajoelha e agarra os pés dela. A mina fica toda sem
sem jeito. Vendo o chefe dela se rebaixar daquele jeito, ele aproxima a boca do pé dela e começa a sugar o veneno. Aí a garota começa a se revirar toda, gritando sem parar, enquanto ele realizava o serviço. Se você quer a parte 2, deixa muito like nesse vídeo e comenta "Mão-a" para que eu saiba que você chegou até o final. Por hoje é isso, valeu!